Fala aí, seus porco louco, tudo bem com vocês? É o seguinte, hein, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações na opção todas para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal Os Porco é Louco, fechou? E depois de tudo isso, vai deixando aquele like. Ontem, né, sábado, lá na Arena Barueri, às 18 horas, o Palmeiras jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, ele começou o jogo um pouco dificultando para o Palmeiras, teve alguns lances, uma defesa importante do Everton, que ele salvou o Palmeiras aí, ó, nesse lance, olha só, tá vendo? É um lance que poderia ter sido já 1-0 logo a 1 minuto e meio do jogo. Então, assim, o Botafogo aplicou algumas dificuldades e, no meu entendimento, o Palmeiras só conseguiu ter um pouco de facilidade quando a expulsão do jogador do Botafogo, que foi um lance aí que o pessoal ficou criticando, mas foi um lance correto, porque o jogador do Botafogo puxa a camisa do atacante Rony, que ia ficar livre, cara a cara com o goleiro. Não tinha nenhum jogador do lado para dar cobertura, e o que diz a regra é o seguinte: em chance clara e manifesta de gol, se o jogador é impedido por falta, o cartão vermelho deve ser aplicado, e assim foi aplicada a regra. Teve uma câmera conclusiva da Cazé TV, né, desses melhores momentos, inclusive, que mostra claramente o puxão da camisa do Rony. Então eu queria que você opinasse aí embaixo. Ó, esse lance aí, ó. Tá vendo? Ó? Por esse lance parece ser uma falta comum, uma falta simples, nem nada. Mas quando você mostra do ângulo lateral, naquela linha de impedimento, você percebe claramente que o jogador do Botafogo, esse que foi expulso, puxando a camisa do atacante Rony, que ia em direção ao gol, ia ficar cara a cara com o goleiro. Se ele fosse fazer o gol, lá, nesse momento ele puxa a camisa. Se ele fosse fazer o gol, aí são outros 500. O atacante quis trocar quis trocar o possível gol por um pênalti, por uma falta, né? Então, aí acabou sendo expulso, e aí os rivais falam que o Palmeiras está comprando, que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo, mas o pênalti foi muito bem marcado. E aí, a partir daí, o Palmeiras começou a ter um pouco mais de facilidade. Aí um lindo cruzamento do Mike, que foi eleito, inclusive, o melhor jogador da partida pelo SofaScore, por grande opinião, e por grande parte da opinião da galera dos torcedores, foi eleito o melhor jogador do jogo ontem. O nosso lateral, Mike, que fez um belo cruzamento com antecipação do baixinho Rony, que fez mais um gol de cabeça no campeonato e aí ajudou o Palmeiras. Acho que é esse lance aqui, ó. Vamos lá. O Mike olha só que belo cruzamento, ele olha, acha o Rony lá no meio dos dois zagueiros, o Rony dá uma desviadinha de cabeça, joga no canto, matando o goleiro do Botafogo de qualquer chance de defesa do jogo. Então comenta aí o que você achou do Mike, se o Mike foi para você o melhor jogador ou não. Quero que você coloque aí embaixo o que você achou dessa a atuação do Mike. Lembrando que o Palmeiras teve 75% de posse de bola no jogo inteiro contra 25% de posse do Botafogo. Ontem, aproximadamente 11.500 pessoas no jogo, uma renda de mais ou menos 500 mil, mais uma vez tornando-se prejuízo para o Palmeiras jogar na Arena Barueri. E nesse assunto, eu queria também que você sabia. Eu vou colocar aqui a fala do Abel Ferreira quando ele foi perguntado sobre jogar na Arena Barueri, o que ele achava. Então eu vou colocar aqui a fala do nosso professor Abel Ferreira sobre a Arena Barueri e depois a gente vai discutir esse assunto aí. Então fala aí, professor. Estamos a jogar fora e é bom que as pessoas entendam isso. Nós estamos a jogar fora e é bom que todos entendamos isso. Eu sei que os nossos torcedores fazem um esforço muito grande para vir aqui. Quando o jogo é à noite, mais difícil é porque eu sei que não há transportes e é duro às vezes viajar à noite. Eu sei os sacrifícios que os nossos torcedores fazem e esta não é a nossa casa. Nossa casa é o Allianz Parque e nós precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera, de toda aquela vibração dos nossos torcedores. Mas é mais um obstáculo e é isso que eu devo valorizar aos meus jogadores. Seja onde for, seja contra quem for, no gramado, no sintético, nos gramados todos fracos e ruins, não é? Como diz o outro, um gramado para bezerros. Eu prefiro realmente um sintético bom e a nossa equipa mantém sempre uma atitude. Agora, nós queremos muito jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que pelo menos no próximo jogo isso não vai acontecer. E temos que jogar aqui, é onde é, não há desculpas, mas não é igual jogar no Allianz Parque ou jogar aqui no Barueri, com todo respeito, mas não é igual. Ó, não é a primeira vez que o Abel Ferreira critica a Arena Barueri. Não é criticar a cidade de Barueri também, não vamos levar por esse lado também, ele mesmo deixa bem claro isso daí.
Mas ele não é a primeira vez, ele fala esse banco de reservas não é igual ao banco de reservas lá do Allianz Parque. Ele tocou num ponto muito importante, aliás, em dois pontos importantes. Primeiro, né, eu vou falar desse primeiro, a atmosfera do estádio. A atmosfera do estádio é importante, a torcida lá joga junto, a torcida lota o estádio. Você vê ontem que o único local cheio no estádio era no local das torcidas organizadas, que tanto é criticada pela presidente Leila Pereira. Ela critica demais a torcida organizada, mas foi ela que encheu a maioria daquele setor lá. Então, ou seja, o setor mais cheio era da torcida organizada criticada pela presidente. Então, no Allianz Parque, vai muito mais gente, pela facilidade, que é uma coisa que o Abel comenta. É muito ruim ir lá para Barueri. Seja de trem, a pé, de carro, de qualquer jeito é ruim chegar lá. Né? É um estádio bacana, é uma cidade legal, porém é muito difícil chegar lá. Então dificulta o torcedor. E o torcedor, a maioria do torcedor avante, ele é avante lá, mora perto do estádio, mora em São Paulo e quer chegar no estádio, no Allianz Parque, que é muito mais fácil para ele. Retorna ao trabalho, retorna para sua casa mais cedo, porque no dia seguinte tem trabalho e tem N problemas. Então o Abel foi muito bem nesse ponto. Mas então vamos lá. Tem um ponto da atmosfera do estádio, que faz com que a torcida jogue junto com o jogador. Tem o problema do transporte público, que isso também é importante. E agora tem um outro ponto que também o Abel não citou, também não é problema dele citar. 11.500 pessoas mais ou menos ontem, aproximadamente 500, não chegou a 600 mil de renda. Isso é um prejuízo enorme para o Palmeiras. Os outros clubes aí estão nadando de braçada em renda e o Palmeiras está ficando para trás. Então, esse imbróglio, eu não estou atribuindo a culpa do gramado ao Palmeiras, a culpa é da W Torre, né? A culpa de quem tem que ser a culpa. Nesse caso, a culpa é da Real Arenas e da W Torre. Então, esse problema tem que ser resolvido urgentemente, esse problema do gramado, para que o Palmeiras retorne. Se não, já no primeiro jogo do Mata, né? Porque é um jogo só, não é mata-mata, é apenas um jogo, que não retorne retorne no segundo jogo, se o Palmeiras passar pela Ponte Preta, que foi vai ser a segunda colocada, então o Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta. E aí, o Palmeiras pode jogar o segundo jogo do Mata em casa. E se for a final, jogar a final em casa. É inadmissível a gente conquistar a campanha de melhor pontos para poder jogar em casa e não jogar em casa. Então, nesse ponto, nota 10 ao Abel Ferreira, tem que reclamar mesmo. A Arena Barueri não é nossa casa, não queiram imputar que a Arena Barueri é nossa segunda casa, temos uma casa, porque não é. A nossa casa chama-se Allianz Parque, chamava Parque Antártica, Palestra Itália, e hoje chama Allianz Parque. É lá que nós temos que jogar. Com gramado sintético, com gramado de borracha, com gramado que for. Nós temos que jogar lá, que lá é nossa casa. Nossa casa não é a Arena Barueri, a gente não tem que agradecer a ninguém por estar jogando lá. A nossa casa é o Allianz Parque, e eu queria que você comentasse aí embaixo o que você acha dessa fala do Abel Ferreira e se é importante a gente realmente jogar no Allianz Parque e não na nossa casa, que não é a Arena Barueri. Fechou? Aí tem um outro ponto que é para fechar aqui, é o seguinte. Durante a coletiva, né, a primeira pergunta, o repórter já foi de cara no assunto da última coletiva que não teve, em relação a ele ter se xingado pelo diretor Carlos Belmonte, né, português de merda. Então, eles não falaram com essas palavras que eu disse agora, mas eles deram a entender sobre esse assunto. Perguntaram ao Abel o que ele achava, e o Abel falou para o cara, quero uma segunda pergunta para você, porque o Abel não queria começar a coletiva com essa resposta. Ele queria primeiro falar do jogo, e depois, durante a coletiva, ele falou sobre o assunto. Então, vamos lá. Pegue bem as entrelinhas do técnico Abel Ferreira. Mas, fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe. Perdoa tudo e cabe sempre mais um. Mas há limites. E há coisas que eu não vou ter que falar aqui, elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. É nos devidos locais é que as coisas são decididas com as pessoas que têm competência para decidir o que é limite e o que é que não é. O resto, eu não vou estar a alimentar, como disse, respeito muito o futebol brasileiro, sou muito grato ao futebol brasileiro, estou aqui há 4 anos, o Paulo Gomes estava-me a dizer isso, como é que tu aguentas aqui esse tempo todo? Porque gosto de estar aqui, porque sinto que posso fazer qualquer coisa para ajudar, e modéstia à parte, eu acho que tenho feito, mas se eu for falar das minhas virtudes, vou-me chamar arrogante. Pois é, então o que ele deu a entender aí, pelo menos o que eu entendi dessa fala? Que ele não quis falar sobre esse xingamento que o Carlos Belmonte fez a ele de português de merda, mas que esse assunto é o seguinte, ele fala em outro momento da coletiva, de que, porque o São Paulo, né, como sempre, né, amigo da Leila, inclusive, né, amigo da nação, se pode, né, uma entidade amiga da presidente, né, que lá não entende o que é Palmeiras, né, o que acontece?
o São Paulo começou a atacar. Ah, porque ele chutou copo. Ah, porque ele chutou microfone. Ah, porque ele pegou... Em todos os momentos que o Abel falou, inclusive ele cita esses momentos na coletiva, ele fala, quando eu chutei isso, quando eu fiz aquilo, eu fui punido. Eu fui punido e já paguei. Então isso é passado, já paguei. Eu paguei. Esse ano ele ainda comenta que ele só tomou um cartão amarelo. Ele entende que ele tem um comportamento às vezes errado, mas sabe que ele está lutando por vitórias. Então esse é o comportamento do Abel. Então, ele cita isso. Então o que ele fala? Saiu da linha, tem que responder nos sítios, né? Ele fala nos sítios que são os locais adequados para resolver esse problema. Então, muito se leva a entender dessa fala que o Abel deve processar, e tem que processar mesmo, o Carlos Belmonte, porque ele foi xenófobo, isso é uma atitude passível de processo, e ele que tem que pagar na justiça. Porque o Abel, tudo que ele fez, ele foi punido no STJD, onde tivesse que ter sido punido. Então ele pagou, agora o cara fez merda, ele que pague, tá certo? Então, eu queria que você comentasse também, se você acha que tá certo o Abel entrar na justiça contra o Carlos Belmonte aí, e processar o cara, seja lá o que for ganhar, que dá instituição de caridade, enfim, o Abel que deve saber, seus advogados saber o que tem que fazer aí. Mas eu acho que o Abel tem que sim se posicionar. Porque o Abel, ele, para mim, é muito mais perseguido por ser técnico do Palmeiras também. Né? O pessoal não suporta o Palmeiras ganhando muito. Aí você vê gramado sintético, o pessoal reclama, mas o gramado sintético dos outros times nunca ninguém reclamou. Agora que eles acham que o Palmeiras está ganhando muito, o problema é o gramado. Então sempre atacam o Palmeiras. Então, comenta aí o que você acha dessa fala do Abel Ferreira, se ele vai ou não processar, se você entendeu isso também ou não entendeu, fechou? Então, ó, fica ligado, hein, que logo mais a gente volta com isso. Espero que você tenha gostado desse modelo aqui de vídeos que a gente vai começar a fazer aqui no canal, fechou? Então você sabe, hein? Os porco é louco! Vamos, porco, muito louco, fica